Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 23 de setembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado deve votar PEC da música em segundo turno. Veja os destaques das comissões desta semana. Aprovado o projeto que normatiza a atuação das casas lotéricas no país. Matéria vai regulamentar direito de resposta para quem se sente ofendido pelos meios de comunicação. E na entrevista desta segunda-feira, a mini-reforma eleitoral. Esta semana, o Senado deve votar em segundo turno a PEC da música. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta do plenário é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. Essa proposta de emenda constitucional, chamada de PEC da música, desonera de todos os impostos os CDs e DVDs produzidos por artistas brasileiros. A PEC vai ser votada em segundo turno, numa sessão que deve ter debate e polêmica. Os senadores do estado do Amazonas são contra a proposta. Eles temem que a isenção fiscal afugente as empresas que hoje estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Como elas não teriam mais vantagens para permanecer na região, se deslocariam para estados do Sul e do Sudeste. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, deve apresentar nessa votação em segundo turno uma emenda que ela já apresentou na votação em primeiro turno e foi derrotada. A senadora quer estender a isenção fiscal para os espetáculos teatrais. Durante essa semana, o plenário também deve discutir 3 propostas de emenda constitucional que tratam do voto secreto no Congresso. Uma delas foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela acaba com a votação secreta, institui o voto aberto em todas as situações. É um tema polêmico, porque alguns senadores, apesar de defenderem o voto aberto, alegam que, em determinados casos, a votação secreta preserva o parlamentar. Por exemplo, quando eles vão escolher ministros do Supremo Tribunal Federal e autoridades do governo. É um tema polêmico, por isso ainda não há acordo e essa PEC não deve ser votada nesta semana, embora vá entrar em discussão. Outros 2 projetos estão na ordem do dia para decisão nesta semana. Um dos projetos regulamenta a profissão de vaqueiro e o outro cria a Fronteira Agrícola do Norte, que vai unir municípios dos estados da região amazônica que receberiam incentivos para promover atividades sustentáveis e a agricultura familiar. André? Obrigado, Ronaldo. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto obrigatório. A PEC do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, torna o voto facultativo, acabando com a obrigação de votar em qualquer eleição. O senador justifica que essa imposição apenas faz aumentar o número de faltosos e de votos brancos e nulos, que hoje somam 25% do total. Permanece, no entanto, a obrigação de se alistar como eleitor, para evitar que se deixe de votar apenas para não ter que comparecer à Justiça Eleitoral para fazer o título de eleitor. Os senadores devem analisar ainda a proposta que tipifica o assassinato de mulheres como feminicídio. Essa proposta é de iniciativa da CPI mista da violência contra a mulher e define o crime como um homicídio resultante de violência contra mulheres, com pena de 12 a 30 anos de prisão. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor deve discutir na terça-feira projeto que prevê que passageiros de companhias aéreas poderão receber indenização por cancelamento de voo. A empresa que cancelar um voo pode ser obrigada a devolver o dinheiro pago pela passagem e também indenizar o passageiro em valor igual à tarifa cheia. Também na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural. A proposta estabelece princípios, objetivos e diretrizes da ação pública voltada a proporcionar uma vida digna aos moradores dos territórios rurais. Em seguida, a comissão recebe o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para discutir as diretrizes, a implementação e as perspectivas futuras da economia brasileira. André. Obrigado, Roberto. Vai à sanção presidencial o projeto de lei que regulamenta a atuação das casas lotéricas no país. A matéria foi aprovada no Senado na semana passada, durante o esforço concentrado. O repórter Hermes Coelho explica as mudanças. 120 milhões de brasileiros usam os serviços de casas lotéricas todos os meses.
Nos 12 mil estabelecimentos em funcionamento no país, é possível fazer apostas, pagar contas e receber aposentadorias e benefícios como Bolsa Família. A atividade emprega 60 mil pessoas e atualmente é regida por normas da Caixa Econômica e do Ministério da Fazenda. Raul é permissionário lotérico há 18 anos. Para ele, a maior dificuldade do setor é a falta de uma legislação específica. A gente não sabe se a Mega Sena vai aumentar para a Mega Sena do final do ano. Quer dizer, daqui a 3 meses está a Mega Sena no final do ano. Não dá para que o lotérico faça um projeto para vender, entendeu? Para chamar seus apostadores. Essa condição de incerteza é que faz com que a gente não cresça. O projeto de lei aprovado pelo Senado define regras para a atuação das casas lotéricas. O prazo de concessão para explorar o serviço fica mantido em 20 anos, renovável por mais 20. No entanto, as novas permissões serão concedidas por licitação e não mais por autorização da Caixa. Os lotéricos que hoje ganham comissão sobre os produtos comercializados passarão a ter direito ao lucro líquido do estabelecimento, valor que sobra após o pagamento de rendimentos à Caixa e de gastos com manutenção. Para nós é importante, para a sociedade brasileira, para todo mundo do Brasil, ele é importante porque ele cria uma segurança jurídica para a nossa categoria. A partir do momento que você tenha uma lei, você passa a determinar parâmetros mínimos para garantir os interesses tanto do concessionário como do concedente. Um projeto muito importante que fala diretamente com a vida de mais de 12 mil famílias no Brasil inteiro e principalmente naqueles municípios onde não existe banco e que eles desempenham o papel de correspondente bancário. A matéria também traz outra novidade, o reajuste anual dos jogos das lotéricas. O índice será determinado pelo Ministério da Fazenda, mudança que não agrada a população. A gente já ganha pouco. Todo ano aumenta, como é que a pessoa vai jogar? Acho que não precisaria aumentar. Hoje nós temos produtos lotéricos que há mais de 10 anos não são reajustados os valores. Nós temos produtos lotéricos de 75 centavos. Então realmente torna a atividade inviável. Não deve ser uma coisa para todos os produtos, e sim de forma pontual. Entendeu? Reajustar um produto que vale 75 centavos, 50 centavos você não vai na padaria, você não compra 2 pães. Também foi aprovado no esforço concentrado o projeto que regulamenta o direito de resposta para quem se sente ofendido pelos meios de comunicação. O direito de resposta proporcional à ofensa está previsto na Constituição. Faltava regulamentar. Este projeto, ele atende o que está na Constituição. E a própria Constituição, ela proíbe a censura. Nós não podemos permitir que na democracia existe censura. O projeto não trata de censura. Ele traz um procedimento próprio para o direito de resposta. Desde a extinção da lei de imprensa, nós ficamos com um vácuo, que era a possibilidade do cidadão reagir aos crimes ou às injúrias, enfim, difamações, qualquer ofensas que nós jornalistas façamos através da imprensa. O projeto aprovado pelo Senado prevê o direito de resposta a pessoas físicas e jurídicas que se sentirem ofendidas por notícias veiculadas em qualquer meio de comunicação. Pode ser na TV, no rádio, no jornal ou na internet, mesmo que o veículo se retrate do que publicou. Mas comentários de usuários da rede, nas páginas dos meios de comunicação, não dão direito à resposta. De acordo com o texto, o ofendido tem 60 dias para reclamar e o veículo 1 semana para publicar a resposta, com o mesmo destaque e publicidade dados à ofensa. Caso contrário, o ofendido pode recorrer à Justiça, que tem 1 mês para julgar a ação. Se a empresa descumprir a decisão judicial, pode ser multada. A concessão do direito de resposta não exclui ações por danos morais, materiais ou à imagem. O cidadão ou a cidadã é acusado por um jornal durante vários dias, em páginas inteiras, quando se comprova a falsidade daquelas reportagens, no rodapé da última página do jornal, talvez até nos classificados, sai uma nota dizendo que aquele cidadão foi inocentado ou que o Ministério Público reconheceu que ele não tem nenhuma culpa. O presidente da Federação Nacional dos Jornalistas defende uma proposta com regras mais claras. Traz no seu bojo a possibilidade de ações
inibidoras da atividade jornalística, a partir de uma não especificidade, não explicitação na lei da natureza da atividade e principalmente das penas. O representante do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal é a favor do projeto, mas defende que grupos da sociedade civil também tenham direito de resposta. O que peca é que não garante uma visão de um direito de resposta coletivo, difuso, né, para temas gerais, para grupos atingidos de maneiras gerais e não personificados, né, como grupos indígenas, grupo de mulheres, grupos LGBTs, enfim. Este projeto é perfeito? Não é perfeito. Esse projeto, eu tenho certeza, ele será aprimorado na Câmara dos Deputados para que nós possamos ter, efetivamente, o cumprimento da Constituição. Representantes das empresas de comunicação não quiseram gravar a entrevista, mas por telefone, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, afirmou acreditar que a regulamentação é importante e necessária. Segundo a empresa, algumas polêmicas precisam ser solucionadas, porque o texto é muito abrangente e pode causar insegurança jurídica. A mini-reforma eleitoral aprovada no Senado semana passada deve ser votada na Câmara no início de outubro para ser válida já para as eleições de 2014. A nossa entrevista desta segunda-feira. Em uma discussão de mais de 5 horas no plenário, os senadores aprovaram e mandaram para a Câmara a mini-reforma eleitoral. Um texto que proíbe cavalhetes, envelopamento de carros e limita a contratação de cabos eleitorais, entre outros pontos. Para comentar o assunto, estamos com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Paulo Kramer. Bom dia, professor. Bom dia, Thiago. Essa mini-reforma eleitoral foi chamada até de nano-reforma eleitoral por alguns senadores. Por quê? É verdade. Ela tocou naqueles pontos, digamos assim, mais ligados à dinâmica da propaganda eleitoral, né? E como é muito difícil se fazer uma reforma política no atacado, né, escolheu-se, então, os pontos menos polêmicos. É também uma resposta às manifestações de rua de junho deste ano. Exatamente, mas alguns pontos ficaram de fora dessa mini-reforma, como, por exemplo, a possibilidade do eleitor acompanhar os gastos e doações dos candidatos online, no momento em que eles são feitos. Por que não foi possível avançar nisso? É da mesma forma, pela mesma razão pela qual é muito difícil se avançar num consenso acerca de como deve ser o financiamento de campanha. Público, privado, só privado, né? Porque há várias opiniões conflitantes a esse respeito. Agora, houve, por outro lado, professor, uma limitação na contratação de cabos eleitorais no sentido de garantir uma maior lisura nas eleições, porque havia candidatos que contratavam cabos eleitorais no número suficiente para serem eleitos. Como é que o senhor avalia essa questão? É verdade. Essa mudança aí, eu tô pagando para ver, como se diz, se essa lei vai pegar ou não, já que o envolvimento, né, de grande parcela das populações, sobretudo em cidades menores, em época de eleição, é uma realidade de muitos anos. Perfeito. Agora, professor, o senhor acredita que esse texto que foi aprovado aqui pelo Senado e foi mandado para a Câmara vai ser aprovado pelos deputados até outubro deste ano, fato para valer nas eleições do ano que vem? Os deputados teriam até 5 de outubro, né, deste ano para votar. O presidente Renan Calheiros, do Senado, tem reclamado ultimamente que coisas são votadas muito rapidamente no Senado, toque de caixa muitas vezes, e que chega lá na Câmara, a matéria fica ali repousando, né? Um reflexo da dificuldade de se formar consenso num grupo muito maior, né? No Senado são 81 senadores, mas na Câmara são 513 deputados. O senhor, com a experiência que tem de cientista político, qual é o horizonte que o senhor vê para uma reforma política ampla e verdadeira no nosso país? Olha, uma reforma política ampla e verdadeira que esteja programada para entrar em vigor na eleição seguinte, nunca vai dar certo, nunca vai acontecer. Porque por mais que sejam mais arcaicos e duvidosos, tá certo, que sejam os mecanismos eleitorais e partidários que nós temos no Brasil, o eleito que procura a reeleição sempre vai pensar, poxa, mas se eu mudar as regras, será que eu vou me reeleger? É por isso que não há consenso sobre reforma política. Muito obrigado, professor Paulo Kramer, pela sua entrevista. Nada, tchau.
O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.